Vamos falar sobre sistemas de arrefecimento. O sistema de arrefecimento é o responsável de manter o seu motor na temperatura ideal. Por falar nisso, uma curiosidade. Antigamente, bem antigamente, os carros refrigerados a água tinham um problema sério com o clima do Brasil. Tanto que existiam propagandas com um slogan tipo, o ar não ferve, se referindo a motores refrigerados a ar, que não ferviam e não davam problema. Porém, o sistema foi se aprimorando e lá para os anos 70, os problemas já não eram tão comuns. E os carros refrigerados a água começaram a mostrar sua superioridade. Hoje em dia não mudou muita coisa dos sistemas antigos, mas foram adicionados novos itens e outros aprimorados. E como funciona o sistema? Pode parecer difícil, mas é bem simples. Existe o radiador que é responsável de resfriar a água com o vento, ou do movimento do carro, ou com acionamento da ventoinha. A água circula graças aos movimentos de uma bomba de água que é acionada por correias. Ela leva a água para o motor, onde resfria todo o motor. Onde encontra a válvula termostática que controla a passagem de água de acordo com a temperatura do motor, liberando ou travando a passagem de água. A válvula se expande com a água quente, permitindo a passagem da água, e se contrai quando a água está fria, travando a água dentro do motor para esquentar mais rapidamente. E assim voltando novamente ao radiador, onde recomeça o ciclo. Neste percurso tem um sensor que monitora a temperatura e envia informações para o painel, onde o marcador informa a temperatura do carro. O ideal é a temperatura nunca sair do normal. Em alguns carros ela pode variar um pouco, dependendo do uso do motor, e principalmente em carros sem válvula termostática. Para resfriar todo o conjunto, o radiador é munido de ventilador, a ventoinha. Em grande maioria dos casos, a ventoinha é acionada por um sensor, chamado cebolão, geralmente ligado no radiador, que informa quando é necessário o acionamento da ventoinha. O aditivo ajuda a manter o sistema limpo e ajuda no resfriamento e no bom funcionamento do sistema. Nos modelos mais novos, o seu uso é indispensável, tendo que ser misturado na água em porcentagem sugerida pela fabricante. O fato de não usar aditivo causa corrosão no sistema pela água, comprometendo algumas peças como a válvula termostática, que pode travar aberta ou fechada. Travando aberta, seu carro trabalha muito frio o tempo todo. Isso prejudica o motor a longo prazo, causando desgaste prematuro das peças pelo pouco aquecimento do motor. Já travando fechada, causa temperatura muito alta, mesmo em dias frios e com a ventoinha funcionando, podendo ferver e até fundir o motor. Além disso, o aditivo aumenta a temperatura de ebulição da água e é anticongelante. Defeitos comuns: vazamentos. Geralmente acontece por mangueiras velhas ou uso de aditivo em um carro que rodou muito tempo sem aditivo. No caso das mangueiras, elas ressecam e geralmente abre uma brecha onde começa a minar a água quando o carro está quente e o sistema de arrefecimento está sob pressão, piorando cada vez mais com o passar do tempo. No caso do aditivo, é que só água no sistema causa corrosões, e o aditivo tem efeito detergente e anticorrosivo, ou seja, ele retira toda a corrosão e sujeira do sistema. E às vezes ele retira sujeira e ferrugem que impedia algum vazamento. Nunca ande com carro sem aditivo, nem em veículos antigos. Caso haja um vazamento, procure solucionar o mais breve possível e evite ficar completando somente com água para não ter problemas futuros. Na pior das hipóteses, pode ter algum problema de passar água por cilindros, geralmente causado por queima de junta do cabeçote, ou até mesmo empenamento ou trinca do cabeçote. Ar no sistema. Geralmente causado depois de uma renovada na água do sistema. Porém, quando se tira a água toda do radiador, não se deve simplesmente encher de água com o carro frio, fechar a tampa e rodar. Às vezes fica com ar no sistema, o que prejudica no resfriamento. Temperatura muito baixa ou esquentando muito. Provável problemas na válvula termostática ou, no último caso, no sensor da temperatura. Água sumindo. Talvez o que você tem que tomar mais cuidado.
Pode parecer simples encher o reservatório toda semana com água e rodar a semana inteira sem se preocupar. Porém, o sistema de arrefecimento é selado e não pode descer água nunca. O primeiro motivo que você não pode ficar completando é que com isso, aos poucos, você vai adicionando água e vazando aditivo. Em algumas semanas, dependendo do vazamento, você terá só água no sistema, o que vai, sem dúvida, causar problemas a longo prazo. O segundo motivo é que o defeito pode ser uma simples borracha que está com uma rachadura e por ali está minando água. Porém, isso significa que a borracha está ressecada e em breve pode estourar pela pressão interna do sistema. E dependendo do local, pode dar problemas bem maiores. O terceiro motivo é o mais grave. É que pode estar passando água para o motor ou misturando ao óleo. Isso significa que você tem que abrir o motor imediatamente para solucionar o problema, que pode ser uma simples junta partida ou até mesmo uma vala entre os dutos do cabeçote. Água passando por cilindro. Neste caso, geralmente sai uma fumaça esbranquiçada pelo escape. O funcionamento do motor fica irregular e em alguns casos o carro esquenta sem motivo aparente. Quando a água mistura com óleo é pior, pois você não vê enquanto não puxa a vareta de óleo ou quando o motor tranca. Por isso é recomendado olhar o óleo toda semana, verificar a alteração de nível e suas características.